tudo bem com vocês? Página Ana, Redes Políticas Públicas e Estúdios Pops? Pois então, gente, nós vamos entrar hoje no nosso sexto episódio e desta vez eu venho muito bem acompanhada dele, vereador Antônio Augusto, ou mais conhecido como Queijinho. E hoje nós vamos falar sobre mandato, sobre Semig Agro e eventos e esportes também. Mas antes disso, eu gostaria que ele, vou deixar a cargo dele para se apresentar, para quem não conhece, ou para quem me vê de outros lugares, como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, né? Que eu tenho uma leva de pessoas que me acompanham por outros estados também, gente. Gostaria, Queijinho, que você se apresentasse. Claro que eu vou usar o nome popular, né? Que todo mundo já te conhece. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo pela presença, de estar aqui comigo no Estúdios Pops. Neste momento, a gente sabe que a sua agenda é uma correria, mas deu certo. Que bom, Ana. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do Estudos Pops e parabenizar pelo seu trabalho, essa criação desse podcast importante. Mandar um abraço para meu amigo eterno, presidente da OAB também, o Lira, um grande amigo que fiz na advocacia, juntamente com meu pai, e dizer que nós estamos à disposição. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Augusto, mas conhecido como Queijinho, que é um apelido que muita gente me pergunta também, né? Ô, Queijinho, de onde que vem esse apelido? Lira, o apelido é meu pai que me deu, né? Porque você sabe como é que meu pai era, né? Meu pai era aquele que dava apelido para todo mundo. E eu ganhei esse pseudônimo no Praia Clube, quando criança, com 5 anos de idade, treinando as escolinhas de futebol de salão do Praia. E de repente, um belo dia, ele inventou esse queijo, e esse nome ficou, né? Então, sou muito grato por esse apelido carinhoso que ganhei do meu pai. E é um apelido que com certeza me acompanha. Tem muita gente que às vezes não sabe até meu nome, Antônio Augusto, né? E sou advogado de formação, cursei agronomia e antes de mais nada, antes de entrar na política, fui advogado de alguns parlamentares, de alguns ex-vereadores. Também trabalhei na prefeitura com o prefeito Adelmo, em duas secretarias, desenvolvimento social, onde a nossa secretária era a finada Iracema, também com o João Júnior, que foi deputado, desde então, né, desde 2002, que a gente está nessa luta, trabalhando na área pública, ajudando as pessoas, fazendo alguns trabalhos sociais e hoje encampando aí pautas importantes no legislativo, como o agro, como o setor de eventos, como o esporte, que a gente apoia também, e logicamente a CEMIG, a luta contra os problemas, né, que a CEMIG tem ocasionado por conta de falta de energia elétrica já por alguns anos, e a gente tem lutado muito. Por coincidência, acabei de vir de uma reunião agora com os produtores da comunidade rural de Água Limpa, lá no Industrial, com a CEMIG, tentando ajustar melhorias nas condições de fornecimento de energia elétrica, de prestação desse serviço junto à estatal, ajudando também, logicamente, para ajudar os produtores rurais, porque sofrem muito, produtor de leite, produtor de frango, produtor de suínos, enfim, aqueles que produzem e que sofrem diretamente através da sua cadeia produtiva quando falta esse bem essencial que é a energia elétrica. Já puxando aí o gancho para falar para quem não sabe, né, a Semig Agro, ela veio desde maio do ano passado com a implementação e tem como objetivo justamente isso aí que você está falando, sobre ajudar, auxiliar melhor, né? Eu gostaria até que você deixasse, porque tem um número de contato, um zero Sim. oitocentos que fala diretamente com esse produtor rural que vive lá. E vale ressaltar, pessoal, que esse 0800 que o Antônio Augusto vai passar é um 0800 direcionado para você, produtor rural. Para quê? Para desmembrar um pouco do serviço zona urbana com zona rural. Porque vira aquele acúmulo de chamadas, de registro, não é isso, Keiji? Isso. Em dezembro de 2023, eu apresentei um pedido de abertura de CPI contra a CEMIG. A Câmara foi unânime, nós fizemos todo é, o trabalho investigativo, né, o trabalho de acompanhamento com os órgãos, com peritos também que participaram da questão técnica. Ouvimos pessoas, ouvimos as demandas, tanto na cidade como na zona rural, e ao final ficou comprovado que realmente havia falha na prestação do serviço. Desde então, quando nós entregamos o relatório ao Ministério Público, órgão competente para prosseguir após a CPI,
eu mesmo continuei os trabalhos, né, de reuniões, de levar as comunidades, principalmente rurais, até a CEMIG, e de 24 para cá foi criado o CEMIG Agro, que é um canal direto para o produtor rural. E quando eu digo produtor, porque eu também sou pequeno produtor, a gente já sofreu muito com energia. Nós somos produtores de leite, mas pequenos produtores, e no passado a gente sempre teve muito problema com falta de energia elétrica. Hoje a gente ainda tem, mas eu confesso para você que melhorou por conta das manutenções de rede que têm sido feitas pela CEMIG ao longo de todos os municípios. É lógico que isso é fruto do nosso trabalho. O trabalho da CPI, o trabalho da gente cobrar, da gente estar fiscalizando. E nesse sentido, hoje existe o 0800 721 6600, que é o canal, isso que você acabou de falar, o CEMIG Agro, que é um canal direto para o produtor rural. Então, eu dei um exemplo aqui fora dos bastidores para você. Por exemplo, às vezes uma chuva muito pesada acomete o estado. E o estado inteiro, inteiro não, mas determinadas regiões, zona da mata, zona norte, zona nordeste do estado, sul do estado, Triângulo Mineiro, pode ser acometido por essa chuva. E você imagina a população dessas regiões todas ligando para o 116. Vão ligar para o 116, mas hoje o CEMIG Agro, ele dá a condição de encurtar esse caminho. É isso que você falou, muitas vezes separar os problemas da zona urbana com a zona rural. Ah, mas tem falha. Tudo bem, tem falha, muitas vezes demora para atender, mas é um canal que foi criado para atender o produtor rural especificamente. É aquele que tira leite, que está sem tirar o leite, que a ordem não pode ligar, o que deixou de ter os frangos resfriando, e aí você tem a mortandade de frango, porque quanto mais calor o frango não suporta. O suíno, que é a mesma coisa. Então, para atender especificamente, Ana, os produtores do estado de Minas Gerais, é o CEMIG Agro, né? Enquanto a gente liga, todo mundo liga, o estado inteiro ligando para o 116, muitas vezes há o acúmulo dessas ligações e não há um atendimento devido. Então hoje o produtor tem e muitas vezes é atendido. E eu costumo dizer, não tem. Eu gosto muito de trabalhar, meu telefone está à disposição. Ano passado, no começo do ano, eu fiz outdoors para falar da CEMIG, da CPI, colocando o meu trabalho à disposição. Tanto eu como a minha assessoria e o nosso gabinete. Nós somos funcionários do povo e estamos aqui para trabalhar. É muito fácil acessar ao Instagram, Facebook, @vereador Queijinho, manda a sua demanda que nós vamos atrás. Como eu acabei de falar para você. Eu saí de uma reunião agora específica da comunidade de Água Limpa para resolver a questão de manutenção, poda, substituição de poste, enfim, para fazer esse trabalho preventivo. Na quinta-feira nós estaremos na usina dos Martins, que é outra região rural que também tem o mesmo problema. Então esse é o nosso trabalho, se resume a atender a população, independentemente se é na cidade ou se é no campo. É claro que o campo intensificou muito essa questão comigo, porque eu também sou produtor e já sofri isso na pele. E de vez em quando a gente tem ainda falta de energia elétrica, né? Mas a CEMIG tem ajudado, tem colaborado após a CPI, porque nós temos cobrado, temos fiscalizado, e hoje existe um corpo técnico de trabalho da CEMIG que tem dado atenção, não apenas para a zona urbana, mas também para a zona rural. E eu fico feliz porque por onde a gente passa aqui na região de Minas, ou para Patos de Minas, Uberaba, Araguari, todos os lugares têm tido aí o outdoor, até com o César Menotti e Fabiano, né? Exatamente. Que são pessoas que estão voltadas ao campo também. E a São gente fica produtores também. isso, e a gente fica muito satisfeito, porque de saber que o estado de Minas realmente está se tornando. E assim, principalmente a nossa companhia elétrica, né? Que assim, muitas vezes todo mundo fica bravo, mas em contrapartida tem procurado melhorar. E a gente fica feliz também em saber que a Câmara Municipal, ela tem trabalhado nessas questões de visar uma questão social, em nível social, tanto para as pessoas da área urbana quanto da área rural aí. E aproveitando, já que você falou sobre a vereança, vamos falar um pouco sobre o seu mandato. Já te conheço ao longo desses anos, né? Já conheço seu trabalho também, já tive a oportunidade de estar com você em seus eventos, principalmente evento do final do ano, né? De Papai Natal. Noel, de Natal. É. E assim, a gente sabe que que o vereador, ele trabalha durante todo o ano e durante todo o mandato também. E eu acompanho todos os vereadores da cidade, os 27 Que vereadores. bom Eles acompanhar estão, mesmo. eu acompanho, faço questão de acompanhar tanto os daqui quanto de outros estados também, para saber como que
está o andamento do trabalho, dos Uhum. trabalhos. E aí eu te faço uma pergunta. Hoje, em 2025, o que que você espera para findar 2025 com chave de ouro de 2020, do 2024? Porque, na verdade, quando você entrou para a política, você teve apenas 1.770 votos. Com esse de agora, 2024, que é algo mais recente, uma diferença aí de 2.974. E isso mostra que a sua popularidade cresceu dentro da cidade de Uberlândia, né? E o que que você espera desse findar aí, porque faltam praticamente 2 meses e meio para fechar 2025? Ana, eu costumo dizer que a minha escala de trabalho é 24/7, de segunda a segunda. E eu faço isso porque eu gosto, né? Não é. Eu costumo dizer que eu amo o que eu faço e faço o que eu amo. A gente tem gostado do que a gente faz. Acho que, geralmente, né? Via de regra, quando você gosta do que você faz, as coisas têm tendência a saírem mais perfeitas e você a conseguir alcançar aquele objetivo. Então, o que eu espero é trabalho, só trabalho. Eu não falo outra coisa para minha assessoria a não ser trabalho, porque as demandas, elas chegam para todos os vereadores, porque as pessoas confiam na gente, confiam no trabalho. E demandas diversas, desde um atendimento, uma creche, uma escola que você precisa ver se tem essa oportunidade para determinada pessoa, até um atendimento de saúde, uma cirurgia, um exame. Isso é trabalho. Uberlândia é uma cidade muito dinâmica, né? Nós temos aí acredito, mais que 800 mil habitantes. O ex-prefeito Adelmo até ficava bravo quando o censo declarou que Uberlândia tinha 713 mil habitantes, quando na verdade a gente tem certeza que não tem. Então, as demandas elas crescem dia a dia. A cidade é muito dinâmica e a cada dia mais nós vamos ter mais demandas para atender as pessoas de uma maneira geral. Por exemplo, a gente sofre, né, todo ano sofremos com a seca. Agora, graças a Deus, as chuvas voltaram. As chuvas fazem parte, nós precisamos dela, principalmente nós produtores. Mas com ela a gente vê vários transtornos, né? Mas começo da semana uma chuva forte no último dia do Congado, onde o Planalto, as ruas se encheram. Aí aumenta a condição, por exemplo, os buracos nas ruas aumentam. Aí vem problema com falta de energia elétrica, a gente já é acionado. Então, isso é trabalho. O que eu espero disso? É poder continuar trabalhando e ajudando as pessoas. Essa é a minha obrigação, essa é a minha função. É trabalhar para a cidade, trabalhar para o povo, criando, logicamente, leis que sejam aplicáveis para as pessoas, e diga-se de passagem, em 2025, assim como em 2021, eu fui o vereador que mais apresentou projetos e que, por consequência, teve projetos aprovados. Eu tenho, por exemplo, um projeto para vocês, uma lei, na verdade, para vocês mulheres há mais de 2 anos. Toda mulher tem direito a ter um acompanhante nos seus exames e consultas de rotina, sempre que ela tiver algum tipo de sedação ou perda ou diminuição no nível de consciência. Isso é o quê? É uma segurança que eu criei. Por quê? Porque uma vez, um determinado momento, lá no Rio de Janeiro, um médico estuprava as mulheres que chegavam para dar luz. Então Deus é tão bom que eu estava assistindo o noticiário, eu tive um estalo, falei, gente, eu preciso fazer isso aqui em Uberlândia, já era vereador, 23, fiz. Muitas mulheres sabem e utilizam desse jeito, muitas mulheres não sabem. Então, o trabalho nosso, além de fiscalizar, é criar as leis que realmente sejam aplicáveis na prática e que ajudem a população como um todo. Não adianta só criar leis que não saiam do papel, né? Como a Semana do Produtor Rural. É um evento para pequeno e médio produtores, geralmente aqueles que não têm muito acesso à informação e tecnologia, que eu faço uma semana inteira em parceria com o Sindicato Rural, com o FIENG, com o Senar, com Emater, entendeu? E isso a gente consegue ajudar os estudantes, como esse ano nós conseguimos levar estudantes da Unipac, da IFTM, e em parceria com esses órgãos nós conseguimos mostrar o que é a tendência do agro hoje, o que está se falando mais em agronegócio. Então são as leis que, através do mandato, a gente consegue criar e torná-las aplicáveis na prática. Essa é a importância. Então, o que eu espero é trabalhar, é criar mais dispositivos, mais proposições e um trabalho de uma maneira geral para continuar ajudando a cidade e o povo.
de E Uberlândia. você falou na questão do IFTM, eu fiquei muito encantada com o trabalho do pessoal lá do IFTM, porque aqueles meninos, né, aquela turma que estuda lá, eles fabricam, tem os eventos lá, eles mesmos fabricam, né, fazem a parte da alimentação que é servida lá, os queijos, os doces, os biscoitos. Então, assim, a gente fica feliz porque nós sabemos que a Emater, Faeng, Senar, né? Aqui São nós todos não temos, parceiros aqui em do Uberlândia IFTM. nós não temos o Senar, vale lembrar, mas temos a Emater que trabalha em parceria com o pessoal de Uberaba, Tem. né? Com o Tuller lá e É. o pessoal. Então a gente fica feliz. E assim, eu fico mais feliz de saber que a nossa cidade realmente tem pessoas que trabalham, conseguem entender, né, o que a cidade precisa, as necessidades que a cidade tem para suprir aí, que é um recapeamento, que é um bairro que está realmente com falta d'água, outros bairros que precisam realmente de toda a estrutura, tanto do asfalto quanto água, e assim vai. Saber que a nossa Câmara Municipal está em defesa disso, né? Com certeza nós estamos à disposição, viu, Ana Paula? Pode ter certeza. Agora, eu queria entrar um pouco além da. Nós falamos aí, você falou do Congado, sobre eventos. Né? Você também tem a parte de eventos que você faz. Eu gostaria que você falasse um pouco dos eventos que tem a Festa Junina Solidária, tem o Piseiro, que Tem. inclusive esse Piseiro, ele é mensal, ele é anual? Não. Como que é feito? Eu vim do setor de eventos, você sabe, né, Ana? Sempre advoguei para eventos, ainda assessoro grande parte dos eventos junto com um colega da cidade. E dentro do mandato eu criei alguns eventos pontuais que não visa lucro, visa ajudar as pessoas e trazer uma visibilidade para que nós possamos as pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Então, por exemplo, lá em 2004, isso é uma coisa que eu me lembrei aqui, que você tocou e nós não falamos no assunto, que é o Natal. O Natal é um evento que a gente faz para ajudar as crianças do bairro do Almir, né? Vamos fazer agora, se Deus quiser, o próximo ano, agora daqui 2 meses, o 21º Natal, que eu me visto Papai Noel. Eu tinha 21 anos, há 21 anos atrás, eu tinha meus 23 quando a gente começou, né? 24. E nada de pensando em política, zero, era advogado, só me queria ajudar alguém, vamos escolher, vamos. Escolhemos o bairro do Almir, que naquela época não tinha nem asfalto. Uhum. Hoje é um bairro totalmente estruturado, né? As pessoas têm muito mais condição. E o engraçado e o legal é que quando a gente dá os presentes lá, eu já tive alguns anos, que uma mãe foi com uma criança de 4, 5 anos e falou assim, Queijinho, eu, eu era criança da idade da minha filha e você me deu um presente aqui. Lá em 2008, 2009. Então, a criança que recebeu o presente, hoje ela leva a filha dela, o filho dela, para receber o mesmo presente que nós estamos dando, ofertando, através dos nossos amigos que apoiam, os empresários da cidade que apoiam, lá desde 2004. Então, sim, e começou tudo por lá. E aí, hoje, eu faço alguns eventos, o Arraial que eu criei, porque eu sou do Dia de Santo Antônio, criei com muita, né, é propício o momento, o Arraial Solidário do Queijinho, 1 quilo de alimento para a gente poder ajudar as pessoas carentes. Já é o 3º ano, sucesso, graças a Deus. A Semana do Produtor Rural, que já está também no 4º ano, que nós fizemos a última edição agora em julho, e que a gente leva informação e tecnologia para o produtor, para os estudantes, é o que nós fizemos, em parceria com os órgãos que eu citei. Alguns outros eventos também, fizemos eventos de Dia das Crianças agora, vamos fazer outros eventos de Natal. E o piseiro, que é o Zé Roberto da Capela de Saudade, fui advogado do Zé Roberto há muitos anos. Meu pai mesmo trabalhou com ele na época dos rodeios, depois passou para mim. E o Zé criou um evento que é para a família, que é o Piseiro, forró, na Capela de Saudade. Nós fizemos a primeira edição, ajudei ele em abril, foi um sucesso, e agora nós estamos fazendo a 5ª edição, agora 18 de outubro, sábado, né? Então, o evento, eu costumo dizer, evento, se não for junto com o agro, é uma das maiores atividades que geram emprego e renda, além do entretenimento que a gente não está falando. Gerador de emprego, tanta gente trabalhando. Você imagina um evento grande, como foi agora, dos meninos do Glauber e do Joem lá na Unitri, quantas pessoas trabalharam naquele evento, né? O The Music Beach, juntamente com o Praia também, que o Praia realiza grandes eventos, principalmente os esportivos. Então, evento, ele socializa, ele gera entretenimento, além de criação de emprego e renda para as pessoas. Então, não tem como eu não apoiar. Até porque eu vim do setor de eventos.
né? E eu acho muito importante a gente ter essa oportunidade. Quando eu faço um evento junto com o Zé Roberto, apoiando ele no evento, além de eu apoiar, as pessoas vão trabalhar, as bandas vão trabalhar, os seguranças vão trabalhar, o brigadista vai trabalhar, a prefeitura é comunicada, os órgãos são comunicados, então assim, é uma série é uma cadeia de segmentada no setor que ganha todo mundo. Né? O pequeno evento, o médio evento, o evento gigante, ele gera muita riqueza, movimentação econômica para o município. Então não tem como. O evento, sem sombra de dúvida, junto com o agro, junto com o esporte, é uma das minhas maiores bases mesmo, porque eu acredito muito no setor. Uhum. Você também comentou no nosso bate-papo aqui a respeito da parte de esportes, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, até porque quem te conhece e te acompanha sabe que você tem uma filha atleta, né? É, eu joguei futebol minha vida inteira, a vida toda, desde criança, tanto que eu contei do apelido que meu pai me deu no Praia Clube, de futebol de salão. Joguei nas categorias de base do Uberlândia, depois cheguei ao profissional, assim, já treinando, já próximo ao profissional. Disputei campeonato amador por muitos anos e nunca deixei o futebol de lado. Sempre apoiei o futebol, apoio agora no mandato também, né? Apoio o campeonato varziano, apoio o campeonato amador. E a Júlia, ela tá com 14 anos e ela apresentou esse gosto pelo karatê através do padrasto dela, que é karateca, em 2023, e desde então ela não parou. Ela é campeã brasileira, ela é campeã mineira, dos Jogos Mineiros, Jogos Brasileiros, foi bronze no Sul-Americano, disputou o Pan-Americano ano passado. Então, a Júlia, hoje, ela é, na categoria dela, a número 1 de Minas Gerais, e é claro que eu tenho que apoiar, né? Primeiro porque é minha filha, segundo que eu apoio esporte, de uma maneira geral. E a academia dela, juntamente com outras academias, como a Urumacan, eles têm levado muitos atletas a despontar no cenário nacional, né? E a Júlia é uma delas, mas é muito dedicada. Treino de domingo a domingo. E o atleta, assim como a gente na nossa vida, eu uso muito a minha vida particular para ela. Eu falo, filha, se a gente quiser ser o melhor, a gente tem que dedicar. A gente pode até não ser o melhor, mas não falta dedicação para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então ela tá nisso, né? Vai disputar agora os Jogos Brasileiros da semana que vem aqui em Uberlândia, lá no Campesca, que é um dos clubes que estão recebendo, né? Os Jogos. E o esporte é isso. E quando você junta o esporte com um evento, o evento esportivo como o GEBS, olha o que virou Uberlândia. Uberlândia, Ana, não tem hotel. Os apartamentos, Airbnb, estão todos ocupados. 10 mil atletas, salvo engano, estão em Uberlândia para esse evento. Araguari tem ocupação, Uberaba tem ocupação, cidades próximas têm ocupação por conta do evento esportivo. Então, olha o que gerou. Agora nós vamos entrar nesse assunto. E o que o Queijinho pensa futuramente para mudar essa questão aí de turismo? Porque o turismo aqui em Uberlândia, eu falo que ele é falho realmente. Eu falo isso porque já trabalhei com empresas que prestam serviço para empresas que vêm principalmente para o Camaro. Tá? Pessoas que vêm para o Camaro e às vezes só tem uma opção de hotel que ele já faz ali a parceria, ou por questão de comodidade, ou por questões de parceria mesmo, tá? Em questões financeiras, bom, enfim. E o que o Queijinho pode pensar nisso? Nós temos conversado muito com a Secretaria de Governo, com o próprio prefeito, com a gestão estratégica, com o desenvolvimento econômico, porque, olha só, Uberlândia tem, além do Parque Sabiá, que é um dos cartões postais da cidade, nós temos uma represa de Miranda que se explorada adequadamente, imagina o que vai gerar de turismo. Já gera, né? Mas acho que pode ser mais aproveitado. Essa questão da hotelaria é uma questão importante. O Uberlândia está com a ENA, que é a administradora do aeroporto, já anunciou no ano passado um investimento na monta de quase 500 mil reais, 500 mil reais, se não me engano, e começou essa modernização. Agora, é claro que para atrair grandes negócios, grandes empresas, nós precisamos ter uma rede hoteleira forte. Nós temos uma rede boa, mas o Uberlândia está crescendo tanto em negócio, basta você ir no aeroporto todos os dias que você vai ver gente entrando e saindo. É preciso que realmente a prefeitura e a Câmara está aqui para apoiar, é claro. Nós somos apoiadores de todo e qualquer projeto que efetivamente for bom para a cidade. Eu também, principalmente, é claro, apoio, né, a geração de emprego através do setor de eventos, através de negócios. E o que realmente precisa ter um olhar mais amplo, mais expandido para essas questões hoteleiras. Eu bato muito na tecla de Miranda. Miranda é fantástico.
que Miranda hoje, sem sombra de dúvida, o Lago de Miranda tem um potencial para chegar próximo a grandes empreendimentos. Não vou citar nome, mas assim, a gente sabe que Scarpa, alguns outros locais e ambientes que sabem explorar bem. Uberlândia acho que já deu o pontapé para esse crescimento, mas nós temos muito mais condições, Ana, de ter aí grandes investimentos, atração de grandes negócios, e logicamente que para isso aconteça, nós precisamos de ter uma expansão na rede hoteleira. Volto a dizer, Uberlândia tem uma rede boa, mas ainda assim precisa de crescer, com Porque certeza. nós sabemos que a grande, assim, que é chamada, são as maravilhas, estado de Maceió, que dos lugares do Nordeste, né, da região Nordeste. Nordeste, que trazem aí referências em hotelaria, até os mais simples, né? Agora, voltando um pouco, eu quero saber de você o que que você espera da COP30, porque você falou na questão do agronegócio e vamos falar sobre a questão da COP30, porque a COP30 vai ser realizada aí a partir de novembro, né? Do dia 10 ao dia 21 de novembro. E ela vem para, assim, mitigar essas questões ambientais. Ambientais. Por quê? Porque a gente já sabe que a partir de 2006 terão aí essas questões 26. 2026, por 26. quê? Uhum. Traga uma referência do agronegócio 2025, que a gente já sabe das dificuldades que o agro tem passado, levando em consideração as questões para 2026, que entra com as questões de macroeconomia, que entra as questões tributárias, fiscais, e tudo isso que a gente já sabe. O que esperar da COP30 para o ano de 2026? Olha, ontem mesmo eu vi uma entrevista da ministra do Meio Ambiente, né, a Marina, falando sobre isso, e outras pessoas também envolvidas, como empresários do setor do agronegócio, ativistas. E aí, Ana, a gente tem que tentar pontuar, chegar num denominador comum. Eu acho que é importante, lógico, claro, é importante a questão ambiental, mas em consonância com o crescimento também do agronegócio. Nós temos que ver o que está acontecendo no meio ambiente de uma maneira em geral. Ontem eu estava vendo no Jornal Nacional 117 mil hectares de floresta queimada. Isso é muito sério. Né? Imagina É 117 muito. mil vezes 10 mil, que é um hectare tem 10 mil metros. Quantos mil metros quadrados foram queimados e destruídos? Então, a COP30, ela com certeza, ela vai ser. Foi feita num momento crucial que as pessoas têm que realmente debater, os órgãos, né, os agentes políticos, autoridades. Nós precisamos ter uma definição de agora para frente, com certeza. Essas questões já estão sendo tratadas há muito tempo. Mas existe aquele embate, ambientalistas versus pecuaristas, versus lavouristas, né? Que a gente fala. O que tem que realmente, o que a gente espera que aconteça, é que haja consenso e bom senso entre as partes, entre ambas as partes. Entre as autoridades, né, do governo federal, os nossos deputados, senadores que estarão envolvidos, Uhum. as prefeituras e também os órgãos envolvidos junto com os ativistas e os produtores. Porque olha só, quem produz a nossa comida? É o agro. O agro. Né? Mas também o agro, ele produz, mas nós temos que ter consciência ambiental da questão de desmatamento e o prejuízo ambiental que o agro pode trazer. Eu sou defensor árduo do agronegócio. Mas aí já vem a questão ambiental, o que pode ser feito com relação a isso? Ah, o meio ambiente tem que ser preservado. Claro que tem. Mas o que o agro pode fazer? O que pode ser expandido sem que haja comunicação e prejuízo ao meio ambiente? Eu volto a dizer, o agro é, sem sombra de dúvidas, o que alavanca a balança comercial de um país. O Brasil é estritamente agro. O PIB do agro é Uhum. gigantesco. Das atividades todas, várias, lógico, tem muitas atividades, né? Mas eu costumo dizer, costumo lembrar daquela charge que foi feita na época da pandemia. A bandeira o mapa do Brasil sendo puxado por um trator. O agro realmente puxa o Brasil. Mais de 20% das exportações, mais de 20% do PIB, das riquezas econômicas vem do agro. Né? E quando você fala em produto, serviço E, e mão de e obra, mão que de vai. obra, né? Mão de Exatamente. obra. Então, Ana, o que a gente espera? Que realmente todos estejam imbuídos de um só propósito, que é continuar a produção ordenada, econômica, fazer o agronegócio continuar crescendo, gerando emprego e renda,
expandir ainda mais as exportações e também respeitar o meio ambiente. É isso que a gente espera, é isso que eu espero. Agora, sem sombra de dúvidas, quando você fala quem produz a comida, a nossa comida, é o agronegócio. É o produtor que está lá embaixo, na primeira cadeia, que produz o alface, que produz a carne, que produz o leite, que produz todo a cadeia econômica de alimentos, e esses alimentos vão chegar para nós. Então, eu entendo que a COP30 vai ser muito importante e necessária nesse momento. E necessária. E tomara a Deus que os envolvidos possam dialogar e sentar à mesa e ter um resultado produtivo para todos nós. Para a população, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, porque são todos envolvidos. A questão da realidade em que nós estamos vivendo no mercado, a lei da oferta e da procura, né? Por isso que eu falo, eu sou formada em técnica em agropecuária, quando alguém fala para mim, mas o queijo está tão caro, gente, não tá, porque eu não faço. Então, se eu não faço, eu tenho que dar valor naquilo ali que eu tô comprando. E não pedir desconto, gente. Ana, vai tirar 1 litro de leite de uma vaca, vai tratar dela na seca, vai dar ração, sal, ela vai adoecer, você vai descartar o leite dela enquanto você der antibiótico. Vai receber 2 e pouquinho para 1 litro de leite. Um queijo tem em média de 8 a 10 litros de leite, então já se vão aí, né? 10 vezes 2 e pouquinho, olha só a conta que você tem que fazer. E vai fazer esse queijo e vai vender o queijo. É muito fácil falar que as coisas estão tão caras. 1 litro de leite na gôndola do supermercado, R$5, R$5,50, às vezes até mais barato, é um preço assim, para o produtor. Não estou falando para nós, consumidor, não, é difícil para o consumidor comprar. O que eu quero dizer, uma vez eu falei isso, me interpretaram até errado. Não estou falando que não é isso. O leite, a cadeia, o produtor tinha que ser valorizado. Porque para ele produzir 1 litro de leite, eu te falo que eu sou pequeno, eu sei a luta que meus irmãos dão, que a gente dá lá na fazenda. Entendeu? O leite está num preço bom. Mas o produtor não consegue pagar a conta. O produtor não sobrevive com leite. Só que a pessoa não pensa assim, tem os insumos. Exatamente. Então, volta a falar, o leite custar R$5, é um leite barato para o consumidor. Por quê? Não é para o consumidor em si que eu quero dizer. Eu quero que as pessoas que estão me vendo aqui entenda. É como você falou, para produzir é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Os custos são muito elevados. Isso eu não coloquei mão de obra, hein? Não coloquei o trabalhador que tem carteira assinada, que tem que recolher fundo de garantia em INSS todo mês. Então, olha só o tanto que é difícil. Entendeu? É difícil para o consumidor pagar os R$5, mas você imagina para o produtor receber 2 e pouquinho para o litro de leite. É muito difícil para ele. Não sei como que ele é muito baixo. Não sei como que consegue. Então, assim, um queijo, igual você falou, custa R$50, é barato. Até chegar à produção, até chegar ao momento certo da produção, e tem alguns queijos que são mais elaborados, custam um pouquinho mais, demanda tempo. Tem queijo que demora 20 a 30 dias para ficar pronto, até mais, que o meu irmão faz queijo. Então, nós temos que valorizar o produtor, sabe? As pessoas têm que entender o trabalho do produtor, o que o produtor faz, a importância de tudo que o produtor faz, que acorda cedo, que dorme tarde, que é debaixo de chuva, que é debaixo de sol, que é geada que a gente enfrenta. É muito sério isso, é muito, sabe, muito complicado. E se o produtor desistir e parar de produzir, quem é que vai fazer? Quem é que vai plantar? Quem é que vai tirar leite? Nossa, enquanto você fala aí, eu me lembrei em 2018 que teve a parada dos caminhoneiros, né? Você lembra, né? E eu me lembro que eu estava indo para Goiânia. Eu nunca fui para Goiânia tão rápido, porque não tinha trânsito. Tá vendo? Aí você pensa. Outra classe importante. Exatamente. Os caminhoneiros vão com o produtor, porque se não tiver o caminhoneiro para transportar o arroz que é fabricado. Uma cadeia produtiva, né? Não tem. Eu faço aqui, eu vendo ali, o supermercado vende, aí quem está no supermercado? O balconista, o empacotador. É uma cadeia do agro que necessariamente todos nós vamos ter que vivenciar e entender um pouco disso. Né? Entender isso que você falou, muitas vezes é fácil demais falar que as coisas estão caras. Eu acho que estão caras no supermercado. Estão mesmo. Mas é por conta de governo, é uma outra situação. Quando eu me refiro a caro, as questões do agronegócio mesmo. Porque, infelizmente, para o cara produzir 1 quilo de arroz, por que está tão caro? Porque para ele está caro. Ele depende de adubo, ele depende de calcário, ele depende de uma série de coisas que encareceu para ele. Ele não consegue vender
num outro valor, porque senão ele não sobrevive. Aí é uma cadeia que vai aumentando. As coisas estão tudo caras, né? Não tá? Tudo. Você vai carne, que é caro. Engraçado que o produtor vende a carne lá, pra ele o preço não aumenta. Aumenta pra quem vai comprar Para lá, quem vai comprar. vai comprar na gôndola, quem Exatamente. tá lá no Aham. açougue. Mas o produtor, coitado, tá vendendo aqui, custou engordar uma vaca. Pra ele, às vezes, não chega esse valor. Não chega esse aumento. Agora, as coisas estão caras, estão. Por quê? Porque é um mundo globalizado, porque é um governo que muitas vezes não apoia o produtor. São muitos fatores. São muitos fatores. Então, para aquele que cria, aquele que produz, para ele entregar o produto dele, tá mais caro. E vai ficar mais caro para mim e para você que vamos no supermercado. É uma coisa muito lógica. Isso. E agora, aproveitando para falar de preço alto, como que as políticas públicas funcionam na Câmara Municipal junto com o Procon para vistoriar esses supermercados aí? É, geralmente, a gente é demandado, o PROCON é demandado, chega para nós algumas reclamações no gabinete e o PROCON também recebe as denúncias, né? Então, por exemplo, denúncia, me procuraram semana passada por conta do aumento da gasolina, mas é uma questão que envolve tributo federal, imposto, é uma situação um pouco mais grave. As questões que são mais ligadas a nós aqui no município, a gente tem a ferramenta, tem a competência para poder agir. Então, por exemplo, supermercado que às vezes não coloca o preço na gôndola do seu produto, ele tem que ser notificado a corrigir esse erro, porque está na norma, está no Código de Defesa do Consumidor. Existem portarias que tratam dessas relações de consumo. Eu costumo fazer muitos vídeos orientando também relações de consumo de uma maneira geral, por exemplo, como a de bares e restaurantes, que eu apoio esse setor, Uhum. né? Então, geralmente, à medida que as demandas vão chegando, a gente vai dando seguimento e vamos acompanhando de acordo com as necessidades. Então, a competência do vereador, ela é muito. Ela não tem aquela amplitude que um deputado, que um senador tem. Porque trata-se de demandas oriundas da sua cidade, da sua localidade. Então, o que for de Uberlândia, nós vamos poder fiscalizar e cobrar. E é isso que a gente tem feito, Ana. Chegou, a gente já vai atrás, a minha equipe está sempre à disposição, nós estamos à disposição e temos um canal muito próximo ao PROCON também, com o Egmar, né, que é o nosso superintendente, nos atende muito bem, tem atendido a contento também. Agora, é claro que a gente não sabe de tudo. Isso é igual o Uhum. buraco, a gente anda na rua e vê um buraco, pô, esse buraco eu não sabia, vou pedir para tapar. Ah, o queijinho, aqui na rua tal tem um buraco. Ó, eu costumo andar muito, minha assessoria anda também, o próprio secretário, mas muitas vezes a gente não vê. As demandas têm que chegar para a gente cobrar e pedir. Secretário, ó, vamos resolver aqui? Vamos lá, vamos colocar na planilha aqui, colocar na programação, em determinado tempo aqui, dia, a gente vai atender. Então é a mesma coisa, por analogia, o que acontece com relação a essas fiscalizações. Eu faço revezamento de vereadores. Porque assim, como às vezes eu Você já vejo mandou coisa para alguma. mim? Acho que já, né? Já Já, mandei. né? Aí eu tenho que ir mudando, Não, né? mas Para eu estou à ver disposição. a Você agilidade pode pedir da. dos outros e pode pedir para mim também. Eu estou à disposição. E aí eu fico pensando, né? A gente vê como eu vejo você atuante, fazendo seu trabalho junto à sociedade, tem a sua equipe, tem os outros vereadores também que fazem um trabalho assim excelente. Isso eu posso falar, porque é igual estou te falando, eu faço revezamento de vereadores com as minhas Sim, demandas, com o que eu vejo na claro. rua. Porque como eu falo assim, eu sou muito observadora, né? Então, assim, falar de políticas públicas hoje e não saber o que acontece na cidade não é, de fato, a Ana Reis Políticas Públicas, né? Eu tenho que saber o que acontece na cidade. E eu gostaria que você deixasse aqui, como considerações finais, o seu contato, o número do seu gabinete, para quem também queira conhecer seu trabalho de perto, passar lá na sua sala, no seu gabinete, conhecer a sua equipe também, mandar Com demandas. certeza. Ora, mais uma vez eu quero agradecer você e o Lira, né, por essa oportunidade. Eu vou deixar os canais, como eu sempre falo, né, nós estamos à disposição de todos. Você mesmo acabou de falar que já me encaminhou algumas demandas e eu fico muito feliz porque é uma confiança que você tem em mim e nos outros colegas vereadores, né? E nós estamos aí para trabalhar realmente porque nós somos funcionários do povo. O meu Instagram e Facebook é @vereador Queijinho. Nosso contato lá no gabinete é o 29 3239 1287, né? Horário comercial o dia todo. Nós temos assessoria para atender. O meu telefone, 999762926. Tem assessor meu e até amigos meus que falam: por que você não dá o telefone do seu gabinete? Não. Eu dou o telefone fixo do gabinete e dou o meu particular. Pode ligar para mim. Meu telefone tem 25 ou 26 anos que eu tenho. Nunca mudei, nunca troquei.
é minha obrigação receber as demandas e dar andamento. Claro que eu costumo dizer, Ana, muitas vezes a gente não vai conseguir resolver, porque não depende de mim e muitas vezes não depende nem do prefeito. Mas nós não vamos deixar de ter foco e atenção com a demanda que nos foi encaminhada, porque essa, mais uma vez, eu digo, essa é a minha função, é a função dos nossos assessores, é a função da Câmara Municipal de Uberlândia. Então, vocês podem sempre contar conosco e eu estou à sua disposição para receber toda e qualquer outra demanda. Ok? E a gente fica feliz. Eu agradeço pela oportunidade em tê-lo aqui no Estúdios e diretamente pelo programa Ana Reis Políticas Públicas e Estúdios Pops. Gente, fico muito feliz quando eu vejo que as coisas dão certo, né? Foi assim, muito difícil tê-lo aqui, mas graças a Deus deu certo, porque a gente sabe da agenda de vereador, que é uma agenda bem complexa, na mesma hora que está aqui, não está. Então, nós temos que respeitar isso e esses momentos deles Remarcamos duas também. vezes, Ana? Como é que foi? Umas 3 vezes, viu, Queijinho? Peço desculpa, viu, mais Mas uma isso vez. acontece mesmo, né? O importante é que no final Deu tá certo. tudo certo. Tá bom. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Lira. Um abraço a todos. Nós estamos à disposição.